Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora. Que o Senhor Jesus, Ele, nesta tarde, mais uma vez, possa nos envolver e nos guardar em sua paz. Eu fico assim a imaginar vocês hoje. De fato, aqui estão os espíritas convictos, porque estar de manhã assistindo André Trigueiro e agora às 6 horas, 18 horas, vim ouvir um camarada que vem lá de Araruama, que não chega nem aos pés de Trigueiro. Nossa Senhora, né? É porque aqui os espíritas cabrofrienses são realmente fiéis ao Senhor, né? Como a nossa estimada Dejanira falou, eu tive um problema na parafernália eletrônica. O que é isso? O meu computador deu um defeito e a palestra de hoje estava toda ela registrada no computador. Então eu tive que mudar, né? Falei com o Marcelo e eu acredito que estou autorizado, né, a falar sobre o outro tema. No Pentecostes, ali se encontravam os tarefeiros do Cristo, seus discípulos. De repente, um vento impetuoso, línguas de fogo descem dos céus. Há um transe mediúnico coletivo e eles começam a falar inspirado pelos espíritos do bem, nos idiomas, nas línguas daquelas pessoas que ali se encontram. A mediunidade, ela é de todos os tempos, de todas as épocas. Estava nos templos egípcios, nos núcleos gregos, na Assíria, na Caldeia. Mas é com Allan Kardec que ela recebe uma análise minuciosa, potencial, nos esclarecendo acerca deste tema, por demais estudado, mas pouco compreendido. A doutrina espírita, segundo Viana de Carvalho, possui uma obra que ela ainda não se encontra superada. Uma obra que não tem uma similar, que aborde com tanta propriedade, com tanta substância, a paranormalidade humana. Já no início, na introdução ao Livro dos Médiuns, Allan Kardec colocará com uma lógica e com um esclarecimento que deveria estar transitando em nossos neurônios da seguinte maneira: todo dia a experiência nos demonstra que as dificuldades e os desenganos que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. E aí, para entrar
logo no assunto aquela questão que eu não sei se apoquenta o raciocínio dos senhores e da senhora. Quem é médio? Será que eu sou médio ou não sou médio? Porque a pessoa gosta, né? Porque agora é moda, né? Agora é moda dizer que é médio espírita. O negócio agora é status, né? A pessoa, eu estou sentindo uma coisa. Eu estou sentindo, olha, me disseram que eu sou médio porque eu estou com umas banzeiras. Pode ser labirinto e não necessariamente mediunidade, né? Então, Allan Kardec, ele vai colocar, os espíritos vão colocar para Allan Kardec uma frase muito interessante, que diz assim: todo aquele, vocês vão me ajudando a lembrar aquilo que eu decorei para falar para vocês, hein? Todo aquele que num grau qualquer sente a influência dos espíritos é por este fato médio. Então nós vamos assim fazer uma indagação rápida. Todo mundo é médium? Vocês não precisam falar tão alto assim, né? Não precisam falar tão alto assim porque incomoda, né? O que vocês acham disso? Todo mundo é médium? Todo mundo é médium. Então todo mundo reencarnou para receber espírito? Não, né? Então é muito curioso isso, gente, né? Porque se a gente for estudar, se a gente for analisar o livro dos médiuns, os benfeitores vão determinar o que eles consideram como médium. Se a gente perguntar assim, todo mundo é médium? Sim, todo mundo é médium, né? Sim, quem não tem uma inspiração? É uma mediunidade. As mães, né, que cuidam dos seus filhos, de repente tem aquela intuição acerca de um medicamento, de um procedimento. Mediunidade. Inspirativa, né? Mas médium ostensivo, os espíritos vão dizer diferente. Eles vão dizer lá em um livro dos médiuns. E aí não estou falando nenhum capítulo para vocês procurarem. Chegar em casa como dever de casa. Ele diz que só poderemos considerar médium aquela pessoa em que os recursos paranormais se apresentem de maneira bem ostensiva, pungente, forte, bem caracterizada. E ele diz assim, raros são aqueles que delas não possuem alguns rudimentos. Então é muito curioso quando a gente fala isso, porque raros, nessa concepção que os benfeitores espirituais estão apresentando, presta atenção nisso, nesta concepção de ostensividade. Raros é um pequeno grupo de pessoas, e para eles um pequeno grupo de pessoas não possui mediunidade neste enfoque. Então, meus queridos amigos, uma pessoa, ela pode ter um quadro depressivo, de um desgaste psicológico, que prenuncie uma emersão da mediunidade? Sim, mas não necessariamente, né? Certa feita, um pesquisador espírita, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, fazendo as suas investigações em torno da paranormalidade humana, uma jovem o procura e ela tinha um quadro de uma depressão que não estava se resolvendo por remédio, medicamento, né? Ela estava com um distúrbio na tireoide,
análises foram feitas através de procedimento rigoroso e se observou que naquele caso era um problema de senso-percepção. Ela precisava de atendimento médico? Sim, mas ela precisava de atendimento espiritual para reorganizar as suas forças psíquicas aguçadas. Então aí, como que a gente vai identificar se uma pessoa tem mediunidade ou não tem mediunidade? Aí é aquela questão, será se eu botar o copo não cai? Não vou me aventurar. Então ficamos naquela situação, será que fulano tem ou não tem? Não é? Aí ficam a dizer que foi naquela senhora e a moça olhou, aquele senhor olhou, olha, você tem que desenvolver mediunidade. Eu não sei como é que essas coisas, né? Que a pessoa olha para o outro e já diz, né? Tem gente que vai mais longe, você vai ser médium, psicógrafo, e vai escrever muito livro. Aí pronto, já acaba com o indivíduo no início. Ele fica vaidoso e achando que vai ser um Chico Xavier, vai fechar os olhos e vai pegar o lápis e escrever. Né? Então, tudo isso, meus queridos, é porque a gente não estuda. Mediunidade sem estudo vai te levar ao fracasso, inexoravelmente. O espírito Odilon Fernandes, ele diz assim: o médium sem estudo é como um trem nos trilhos sem freio. Allan Kardec, quando levava alguém para atuar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, antes a pessoa tinha que fazer uma formação, uma construção do conhecimento para a prática mediúnica. A mediunidade, meus queridos amigos, não basta por si só. Preste atenção nisso. Se esses recursos se apontam em você, não caia no canto da sereia. Qual é esse canto? De te levar para uma reunião mediúnica sem a devida preparação. Há precipitações que poderão lhe trazer prejuízos incalculáveis. Incalculáveis. Isso é uma coisa básica e que não é difícil de entender. Porque para você entender de física, você tem que estudar física para dar aula de física. Evidentemente que muitas vezes nas casas espíritas há expressões de radicalismos absurdos, que a pessoa tem que ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, meu Deus do céu, vai ser o PhD da mediunidade, né? Tem que fazer um curso de PhD, não. Muitas vezes a pessoa precisa se preparar, entender o que é esse mecanismo, como funciona em si, como é essa realidade, para que possa atuar com equilíbrio, com acerto. Mas muitas vezes as pessoas ficam seduzidas por isso, e o mundo espiritual tem trazido notícias para todos nós, para que possamos estar alerta. Mas apesar de toda esta informação, as pessoas, elas esquecem as orientações. Francisco Cândido Xavier, de uma obra extraordinária, instrutiva, esclarecedora, o livro Os Mensageiros, vai dizer com abundância de detalhes. Década de 40 é mais atual do que nunca, de que a maioria dos médiuns fracassa. Raros são aqueles, vai dizer o benfeitor, alcança-se um êxito parcial. O espírito André Luiz vai colocar no livro
obreiros da vida eterna, que eu vou ler para os senhores agora. Uma colocação muito interessante, no abandono das tarefas. Tem pessoas que começam, gente, né? Observam, fazem as primeiras tentativas, vai dizer ele, e eu vou ler para vocês. Logo em seguida, nas primeiras dificuldades, nos primeiros embates, nas primeiras críticas, isso não acontece aqui em Cabo Frio, isso nas cidades vizinhas, né? As pessoas fogem, as pessoas deixam os seus labores. Nunca se viu tanto isso. E eu vou ler, para que os senhores não digam assim, não, esse rapaz que veio de Araruama, a ausência do cabelo está fazendo que o sol leve calor aos neurônios e crie uma ebulição perturbadora. Então eu vou ler para o senhor o que o Espírito está dizendo. A que eu tenho aqui foi desmarcada, mas eu vou encontrar. Ele vai falar aqui sobre uma questão que ele vai dizer a mediunidade, ela é inconsciente. Não essa mediunidade que se exerce, né, a todo instante. A questão 459 do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossas vidas? E a resposta é, influi muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que ordinários são eles que vos dirigem. No livro Painéis da Obsessão, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele terá a oportunidade de dizer, e ele aí fala sobre um médico, um homem nobre, digno, honrado, que está no seu hospital, e ali fazendo uma cirurgia. Como a sua vida é uma vida edificante, ele tem a assistência dos benfeitores espirituais, num processo que ele cognomina de uma mediunidade que é inconsciente. Então, de acordo com os nossos sentimentos, sejam eles bons ou maus, nós teremos a companhia, seremos acolitados pelos espíritos de mesmo nível, de mesmo jaez. Então, ele fala aqui sobre o verbo. Ele diz que mais de 50% do tempo que nós dispensamos na Terra com o verbo é de maneira degradante. Então, imagina-se, se esse verbo, ele é, nas nossas conversas, nas nossas palestras, nos nossos diálogos, uma expressão de enfoque negativo, se isso é frequente com a companhia que temos, eu fico a imaginar neste período político vulcânico, que nós temos muitas vezes, não aqui em Cabo Frio, mas nas cidades vizinhas, os companheiros a dizerem, né, que o Brasil não tem jeito. Este Brasil não tem jeito, é corrupção para lá, é corrupção para cá, né? E as pessoas criticam, né, colocando uma situação deplorável. Mas o Brasil tem jeito, né? O Brasil tem muita coisa boa, pode ter muita coisa ruim. Mas para alterar isso depende de cada um de nós, né? Quando nós vemos, isso é tomografia computadorizada, não tem nem para onde correr. Quando nós vemos nas intenções de voto, parcela significativa da população canalizando o seu voto para indivíduos
categoricamente envolvido em processos profundos de corrupção. Nós não somos vítimas disso, nós somos cúmplices. A gente fica a pensar assim, mas gente, eu estou em Marte, eu acho que até os marcianos são melhores, gente. Não é, de Janeiro? Eu às vezes penso nisso. Nós estamos fazendo essas escolhas mesmo, mas é um direito do povo. Mas nós estamos sintonizados com o quê? Então vejamos que os nossos diálogos, coisa que a gente acha assim, não, eu estou conversando. Sim. Se o seu pensamento, se a sua conversa, ela é negativa, tem pessoa que só fala em doença, tem pessoas que se reúnem com o outro para criticar, ali você é exatamente assim. Não, mas esse cara está falando de fantasia, que fantasia? É exatamente assim. Ali se encontram em sintonia entidades que pensam como você. Alimentando um jornalista, estava ele numa mesa de um bar. E ele estava com o seu alcoólico sendo consumido. E preparava uma matéria para o periódico no dia seguinte. E escrever sobre um homicídio. No entanto, a pessoa não tinha nenhuma culpa ou responsabilidade. Acoplou-se à sua estrada mental, em sintonia, uma entidade que desejava criar um embaraço na vida daquela criatura. E começou a inspirá-lo, intuí-lo, isto é exatamente, isso é mediunidade. E ele começou a escrever, sem o saber, essa mediunidade inconsciente que Manuel Filomeno está falando, que acontece conosco, com todos nós, sem exceção. Quando fala, quando escreve. E ele começou a escrever. E no dia seguinte, a matéria degradante estampa os jornais com o seu prejuízo à coletividade. No livro Libertação, vai se encontrar um personagem, escritor no mundo espiritual, com os seus dramas conscienciais profundos. Olha só, um escritor, que muitas vezes a gente pensa que a gente escreve sozinho, mas ao escrever, alguém está naquela base, naquela matriz de sintonia. Que beleza, os alunos são ótimos aqui. Sintonia. E ele escrevia, trazendo imagens de ludíbrio, de sensualidade. Os seus livros eram vendidos a mãos cheias. E aquelas criaturas foram se influenciando pelas paisagens, pelos contos, pelas emoções. Se influenciaram por isso e passaram a adotar conduta semelhante. Quando ele desencarna, como diz a garotada, o bicho pegou literalmente. Porque nós somos produtos das nossas ações. Ele mergulha em regiões do mundo espiritual pelo efeito do seu comportamento, que é mediúnico, sem ele saber. É mediúnico, que influenciou milhares de pessoas, dezenas de pessoas. Vejamos que coisa curiosa.
assim também é uma conversa nossa, que poderá estar criando na cabeça de alguém ideias positivas ou ideias negativas. Então, queremos saber as nossas companhias espirituais, o que você pensa frequentemente. Bom, aqui em Cabo Frio a gente olha assim para as pessoas, quase anjos, né? É uma fisionomia assim de quase anjo. Mas aqui nas cidades vizinhas é meio complicado. Lá da onde eu venho é a turma do Sobral, né? Então, meus queridos amigos, muito interessante essas questões de nossa vida que a gente deve pensar, né? Muitas vezes, nas casas espíritas, por exemplo, o jovem pode participar de uma atividade mediúnica. Como não? Né? A atividade mediúnica, ela não é só para os adultos. Mas parece que muitas vezes existe um certo bloqueio, né? Uma certa barreira de um preconceito ou de ideias estranhas, totalmente deslocadas da realidade, a dizer que o jovem não tem responsabilidade. Muitos jovens têm mais responsabilidade, têm mais amadurecimento do que muitos adultos. Então, são eles que têm que participar também das atividades, desde que sejam comprometidos, desde que tenham uma formação adequada para atuar. As casas espíritas precisam se preparar muito, porque os jovens vão chegar com mediunidade. E o que fazer? Você não pode pegar. Eu perguntaria uma coisa. Se chegasse uma criança aqui, com mediunidade, uma criança de Janeira, com mediunidade nesta casa, o que fazer com ela? Pega a criança e põe na reunião mediúnica? Não. Mas o que fazer? Ela vê espírito. Ela vê espírito como vê a gente aqui. Aí diz assim, ali está o espírito tal, ali ele está dizendo isso, e aí? Muitas vezes a gente não dá passe para ver se tranca a mediunidade da criança. Se há um parafuso que tranca. Né? E às vezes dá o passe e a criança continua a ver. Aí que vê. Evidentemente que o mundo espiritual tem recursos para calibrar isso. Mas veja bem uma coisa. É preciso chegar à família, orientar a família, de que isso é um processo natural, trazer a criança para a evangelização infantil, que aquilo é um processo natural. E não tentar criar embaraços, gerar barreiras psicológicas que poderiam redundar em prejuízo mais tarde. Então, as nossas casas, o jovem tem que ter participação no passe, na mediunidade, na diretoria, desde que seja responsável, desde que seja um indivíduo responsável. Nós vamos ver, por exemplo, a irresponsabilidade aludida por André Luiz em suas obras, quando numa reunião mediúnica se apresenta um único médium em condições para exercer a tarefa. Tinha em torno de 14, só aparece um em condição. Vejamos que coisa curiosa isso. Então tinha 6 espíritos para ser atendido. Só teve uma comunicação de maneira geral. Com objetivo geral, porque os médiuns não se prepararam para isso. Quando o indivíduo, você veja bem, porque aqui todos vocês sabem disso, mas, por exemplo, nas cidades vizinhas é complicado, nós nos programamos para atender no passe. Quando se falta naquele dia o indivíduo, mesmo que ele avise
André Luiz já comenta que tem um prejuízo, porque os benfeitores espirituais já organizaram a tarefa e o trabalho com aquele fluido do trabalhador do passe. E muitas vezes nós nos reencarnamos, mergulhamos no corpo para pagar dívidas escabrosas. Era para termos um câncer dilacerante. Não, você vai ser trabalhador da mediunidade no Trabalhadores de Jesus em Cabo Frio. Aí a pessoa vem um dia, uma semana ele vem, falta 3. E depois não se sabe o porquê, as criaturas abandonam as tarefas. A pessoa diz assim, não, mas agora eu tenho que fazer minha faculdade. Ué, mas não é incompatível com a tarefa que você exerce. Ah, mas não, agora eu me casei. Ué, qual é o problema? Não, eu vou ter que trabalhar. Entendeu? Sim. Então o indivíduo, as trevas, que a gente se debruça, estuda, que a gente analisa. Uma vez uma companheira da minha casa me perguntou assim, mas como é que é essa questão? Só lobo cai em armadilha para lobo. Falei, é simples. Sabe quem são os lobos? Não, porque eu não me considero lobo, ela falou. Eu falei, os lobos somos nós, que estamos a todo momento caindo naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente analisa, naquilo que os espíritos apontam. Daqui a pouco a gente está caindo. Eu não é, pessoal. Pessoal, aqui não existe isso, mas na cidade vizinha é terrível. Aquela fofoca na casa espírita. Você quer uma coisa para quebrar a união do que fofoca? Aqui vocês não fazem isso, a gente sente isso, a vibração. Meus queridos amigos, não existe uma coisa mais desgraçada do que isso. Olha, eu vou falar com Dejanira que eu soube de uma coisa que vai dar um terremoto no CTJ. Fulana me contou. Mas o indivíduo, ele não é a barreira do mal, ele amplia o mal. Aquilo que a gente está estudando, meus queridos, que você pega o livro dos médiuns, os benfeitores espirituais vão dizer que o processo mais levado a efeito pelas entidades perversas é quebrar a união. Quebrou a união, desfacela o conjunto. Não é? Então nós vemos isso. Quem são os lobos? Somos nós. Somos nós que somos lobos. Caindo. Perdendo oportunidade. O que houve com você? Não, eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Já contei várias vezes isso aqui. Eu encontrei uma pessoa que há muitos anos, na atividade espírita, há muitos anos. Eu sou assim, mas sou velhinho. Aí encontrei, fulano, como é que você está? Tudo bem, Zé, tudo tranquilo. E agora? Não, e como é que está a casa espírita? Não estou mais lá. Mas o que houve? Não, acabei meu compromisso com o espiritismo. Acabou? Acabei. É mesmo. Eu fiquei até assustado, porque eu ainda tenho compromisso até hoje, ele já encerrou. Ele deve ter recebido um certificado. E agora você está onde? Eu estou naquela casa ali. Na beira da praia, botei a rede, fico ali balançando. Eu falei, você e o obsessor junto, né? Balançando na rede. Falei para ele. Incrível essas coisas. Dá na cabeça das pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, que não dê na minha. Que não dê na minha. Que eu morra, que eu desencarne no serviço do bem. Não é? A gente abandona as coisas. Dá um negócio na cabeça da gente, é assim. Não é? As pessoas não querem mais. Começa no passe. Ah, não, porque naquele dia de Janira falou um negócio comigo. Mas ela falou pelo bem. É a mesma coisa o médium, querido. Aqui não tem isso. Com os médios daqui não tem isso. Mas veja bem, médiuns que as suas produções mediúnicas não são avaliadas.
que as suas psicografias, a sua produção mediúnica não é avaliada. Está envolvido, está literalmente mergulhado sobre um guante obsessivo. Tem pessoas assim, você vai analisar a psicografia e diz, olha, essa frase aqui é uma frase truncada, não está bem, que isso, quando dá aquele... já é bem sintomático, que isso, fala assim pra gente, epa, incorporou, né? Fica zangado, fica aborrecido. Não, eu vou sair dessa casa. Vai com Jesus. Vai com Jesus, querido. Tomara que vai com Jesus. Você quer ver uma coisa? Eu não sei se vocês já conheceram, se vocês, por acaso... Eu acho que aqui não tem isso, né? Aqui não tem isso. Mas da onde eu venho é meio complicado. Vou falar bem baixinho. Médiuns suscetíveis. Olha só. É um grupo de médiuns imperfeitos, que Allan Kardec diz. Olha o que diz o Espírito Erasto. Variedade de médiuns orgulhosos. Suscetibilizam com as críticas de sejam objeto suas comunicações. Zangam-se com a menor contradição. E se mostram o que obtêm, é para que seja admirado, e não para que lhe se dê um parecer. Aquela produção que ele recebe, aquela psicografia, é para ser admirado. Se a Dejanira chegar para analisar, fica aborrecido, fica zangado, a cara começa a ficar meio torta. Gente. Geralmente tomam aversão às pessoas que os não aplaudem, sem restrições, e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Cai fora. Deixai que se vão, olha o que os espíritos, olha o que Erasto diz, deixai que se vão pavonear algures e procurar ouvidos mais complacentes, o que se isolem, nada perdem as reuniões, que da presença deles ficam privadas. Médiuns suscetíveis. Aí você vai analisar a comunicação, o que faz o espírito? O espírito inferior estrategista. Ele vai fazer com que o médium se afaste daquelas pessoas que podem ajudá-lo. Se afasta das pessoas, busca afastar das pessoas da casa espírita, busca ter aversão para as pessoas e passa a intuir. Não, rapaz, monta um centro para você, cara. Nós vamos trabalhar junto, monta, porque aqui não vai ter jeito. Uma salinha e tal, nós vamos psicografar, vai ser uma beleza. A pessoa vai. Fazem isso, né? O bom médium, como diz Allan Kardec, é aquele, presta atenção nisso, gente, se não tiver humildade, vai fracassar. Não tem jeito, não adianta, põe o pé no chão. Por isso que Chico foi o que foi. Chico, você é humilde ou sem vergonha? Meu filho, eu sou sem vergonha mesmo, porque humildade é uma coisa muito difícil. O que importava para ele, que o cara estava se amando? Por isso que foi o que foi. Então as comunicações têm que ser avaliadas. O bom médium, diz Allan Kardec, é aquele que solicita do seu diretor, do seu coordenador, ou coloca já as suas produções para serem avaliadas. Esse é o único meio infalível, dirá os espíritos superiores, para que ele não seja tragado pelas sombras. Olha que coisa interessante, quando se tem uma casa dessa, que tem estudos, que você pode chegar, muitas vezes o indivíduo, portador da mediunidade, ele passa a ter um quadro de depressão, de angústia, vai ao médico, o médico não consegue resolver, porque é um problema de senso, percepção. Você precisa do medicamento? Precisa, mas você necessariamente precisa do atendimento espiritual, porque se não tiver o atendimento espiritual, não consegue o reequilíbrio. Ele vai, meu Deus, eu estou dando remédio.
não consigo. Aí a pessoa vem para uma casa espírita, vai ao atendimento fraterno, tem o tratamento, começa a estudar, passa água fluidificada, vai se equilibrando, que é um processo de senso-percepção. Eu fui numa casa espírita que eu me assustei. Que a pessoa disse assim, um senhor chegou para mim quase chorando, Zé, eles me tiraram do passo. Eu falei, mas por que, meu Deus? Não, porque eu estou velho. Eu falei, ué, o que é isso? Ué, é mesmo, é? Me tiraram do passo, eu estou velho. Eu falei, meu Deus do céu, mas de onde? Não, diz que as minhas forças estão escasseando, eu não posso mandar. É um negócio assim. Aí eu falei assim, é porque eles não leram André Luiz. Eles não leram André Luiz. Quanto mais idosa uma pessoa, mais ela libera energia, mais ela libera magnetismo. Aí tem que trabalhar. Trabalhar com o quê? Com paz, com tratamento espiritual. É porque as pessoas não sabem. E André Luiz diz lá, no mecanismo da mediunidade, quanto mais idosa uma pessoa, mais ela precisa atuar no atendimento aos enfermos, botar a sua vida em utilidade. Aí, eu não sei, gente, ele me falou isso antes. Na palestra, eu não sei, eu fiquei meio perturbado, falei isso na palestra. Rapaz, eu falei, Jesus não saiu vivo hoje daqui. Aí quando terminou a palestra assim, aí eu gostei demais. Eu falei, opa, então me melhorou. Né? Então são essas questões que as pessoas não estudam. Não é verdade? A mulher, por exemplo, isso é uma pesquisa, isso é uma hipótese de trabalho. A mulher quando tem menopausa. Quando ela tem menopausa, ela é uma pesquisa, é uma hipótese de trabalho, mas muito interessante. Quando ela tem menopausa, ela sai do estado fértil. Então, quando ela está no estado fértil, vai uma gama de energia, de sangue, fluido vital para o útero. Então, o estrógeno para de ser produzido. Quando aquela gama de sangue, de fluido vital, não vai mais para o útero. Então, o que acontece? Há uma redistribuição, aquela energia sobe e ela sente isso como fogacho. Então, daí, a mulher na menopausa, interessante, atuar no passe, em tratamento espiritual, que ela está liberando energia. O jovem, adolescente, o que acontece com o adolescente? A glândula pineal, a epífise, na puberdade, na adolescência, ela passa a funcionar, ela volta a funcionar com toda a sua força. É neste período que a mediunidade amadurece biologicamente. Aí a mãe olha assim, mas Joana era tão boa, mas agora a menina está um troço. Eu não sei, parece que incorporou um negócio. Eu falo, ela responde. A mediunidade amadurece psicologicamente e ela fica muito sensível. Se as ideias são boas, está tudo bem. Mas se ela está meio aborrecida, a sintonia. Né? Então, aí, precisa de ter um cuidado com o jovem. Uma flexibilidade. Se você tem acesso à casa espírita, traz a casa espírita, tome um passe. Água fluidificada. A mediunidade está se amadurecendo biologicamente, ela fica com uma sensibilidade aguçada. Por isso que nós vamos ver muito quadro de jovem para bebida, para as drogas, fruto de uma influenciação negativa, quando a mediunidade amadurece biologicamente. Olha que coisa interessante. Que a doutrina espírita apresenta e informa e traz orientação para nós, pais, né? E que pode ajudar os filhos. Né? Olha que coisa interessante. Nós poderíamos ficar aqui falando hoje, a noite inteira. Mas ninguém aguenta, né?
depois de André Trigueiro me ouvir aqui 50 minutos, eu acho que vocês já estão na promoção para o mundo de regeneração, tranquilamente. Né? Então, nessa noite, a gente deixa essa mensagem. A mensagem do bem, a mensagem da gente utilizar os nossos recursos, sobretudo a mediunidade, seja ela ostensiva ou não, em favor do que é positivo, saudável. Não desistir nunca, apesar de todas as dificuldades que a vida apresenta. Esse momento foi um momento predito, você não precisa ser religioso, se você pegar a Bíblia, Mateus, no final dos tempos, só faltou dizer que o bicho vai pegar, né? Guerras e rumores de guerra, fome, peste, terremoto. Né? Mas o barco não está na troca, Jesus governa. Vale a pena ser bom. E as obras científicas de pesquisa, um dia eu vou vir aqui falar sobre Alexander Aksakov a Chico Xavier, provas da imortalidade da alma. Isso é para 2019, né, que agora não dá mais. Então, meus queridos amigos, ser bom, não importa que o mundo à sua volta esteja conflagrado. O mal que te fazem não te faz mal, só te faz mal o mal que você faz aos outros, porque isso te torna uma pessoa má. Não importa que te magoem, que te caluniem, que te injuriem. Seja você aquele que faça o bem. E assim, caminhando nesta proposta do amor e da esperança, que nós, nesta noite, possamos dizer assim: Pai nosso, que estás alhures, mas também aqui e acolá, santificado, bendito, glorificado seja o teu nome, na amplidão do cosmo, como na face obscura da terra. Venha até nós o teu reino de alegrias infindas e permita que após o afã da lida, na outra vida, possamos rir com alegria incontida. Seja feita a sua vontade, que é justa, correta, no espaço incomensurável, como na gleba terrena. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo, que nos alimenta, que nos sustenta, mas, sobretudo, oferta-nos o alimento do Espírito que nos projeta a luz, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, as palavras torpes, o verbo ácido, quando destilamos, porque também, Senhor, estamos a perdoar aqueles que nos injuriam, aqueles que nos caluniam. Não deixei-nos, Senhor, cair em perturbação, nas tenazes da obsessão, e que os homens, em essência, aqui em toda Cabo Frio, amem muita paz para todos.